Olá pessoal, eu tô aqui para a gente falar dos temas que mais gera medo para o aluno que vai fazer, né, para o candidato que vai fazer a prova de título da ANAND, que é a prova prática, tá? Não é para isso, tá? É uma prova difícil. Realmente, entre a prova teórica e a prova prática, a prática realmente é mais difícil, tá? São casos clínicos que a gente avalia, né? Então, isso é uma das grandes perguntas que eu recebo. Júnior, como que é o formato da prova? O formato da prova prática é igual ao formato da prova teórica. É um caso clínico e você vai ter 5 questões referente àquele caso clínico. Então, são 5 casos clínicos com 5 questões de cada um, totalizando 25 questões. Tá? Então, esse é primeira questão da prova. E são questões de múltipla escolha, não é uma questão aberta, não é uma questão discursiva, né? Não é uma questão, é questão de alternativas. Então, da mesma forma que você faz na prova teórica, você vai fazer na prova prática, vai marcar ali a resposta certa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da prova prática, tá? Na prova teórica, você pode passar entre as questões. Então, eu fiz a 1, a 2, a 3, a 4, cheguei lá na 10, falei assim, nossa, acho que aquela questão 2 é diferente. Você pode voltar na questão 2 e alterar a resposta. Na prova prática, isso não pode ser feito. Então, você está no caso clínico 1, fez a questão 1, passou para a questão 2, você não pode voltar para a questão 1. Por quê, gente? Porque como é uma prova de caso clínico, né? Ou seja, uma resposta acaba dependendo da outra, né? Se você, às vezes, você chega lá na questão 2, ele te fala mais ou menos uma nova informação para você acertar a questão 1. Então, por isso que você não pode ir e voltar na sua prova prática. Então, essa é a primeira informação, tá? A segunda informação que eu queria trazer para vocês. Então, fiquem atentos quanto a isso, que eu já vi candidato chegasse, nossa, eu não sabia que não poderia mudar, eu mudei a questão ali achando que eu poderia voltar. Não pode voltar. Então fiquem atentos quanto a isso, tá? Então, ou seja, prova fechada no computador, são várias questões referente a caso clínico, são questões de múltipla escolha, tá? E qual que é o outro ponto, né? Que a prova prática a gente tem, geralmente o caso clínico, você tem uma sequência das perguntas que vão estar ali, né? Então, geralmente a primeira, ele vai perguntar sobre diagnóstico, sobre o possível agente que está exposto. Na segunda pergunta ali, ele vai perguntar sobre qual é a conduta que você vai colocar, né? Na terceira questão, qual que é a orientação que você vai dar para aquele trabalhador, para aquele caso, e qual que é a conduta legal administrativa, se vai para o INSS, se você vai emitir CAT. Então, gente, qual que é o segredo da prova prática? Mesmo que você não saiba o diagnóstico, tá? Na primeira questão, você continue, porque você vai conseguir resolver as outras questões. E aí o que eu vejo, que muitos alunos, muitos candidatos fazem? Vem o tema, vem a primeira questão, se desespera e aí erra todas as outras, né? Sendo que mesmo ele errando a primeira questão, ele pode acertar as outras, né? Então fique atentos quanto a isso. Então essa era a primeira dica que eu queria dar para vocês, e aí eu queria abordar também os temas que a gente teve nessa última prova em 2023. Foi um tema de oncologia, que ele abordou a questão do mesotelioma, né, a questão da exposição do amianto. Então, assim, um tema que a gente estuda, é um tema clássico na prova de medicina do trabalho, né, a questão do amianto, a questão da silicose, né, a gente vê, né, essa questão desses temas que são clássicos, né. É importante a gente ter esses temas, né, que são clássicos, né, que a gente fala assim, não tem como você ir para a prova da ANAND sem saber isso, tá? Então, essa primeira questão foi uma questão ligeiramente tranquila, né, que foi um tema que a gente já esperava. A questão também de ortopedia foi uma questão de tendinite, né, que ele abordou a questão dos testes relacionados. Aí eu vejo muito, né, nossa, eu preciso fazer os testes, preciso treinar os testes, nossa, e aí eu vejo muita gente focando somente nisso. Não, gente. Claro, você precisa saber os testes, é importante saber os testes, importante saber como se faz os testes
Não simplesmente você saber, mas saber se você faz flexão, se é a 90 graus, se é na linha da escápula, se não é, se você faz rotação interna, se faz rotação interna, se é dor, se é parestesia. Então é importante você entender todo esse contexto da questão dos testes para você conseguir acertar as questões. Outro tema que foi intoxicação por organofosforados. E aí o que teve? O diagnóstico, a questão clínica, tá? Que ele abordou, depois diagnóstico diferencial, tá? Depois conduta e tratamento. Então você vê, gente, que a prova prática é isso. É um caso clínico que você vai ter que raciocinar, como se você estivesse atendendo um trabalhador lá. Seu João, tantos anos, trabalha na função tal, evoluiu assim, assim, assado, apresentou os exames assim, assim, assado, foi exposto ao risco tal durante tanto tempo, nesse tipo de atividade, apresentou isso, isso e isso. Letra item 1, qual é o provável diagnóstico? Item 2, qual é o diagnóstico diferencial? Item 3, tá? Então, você tem que raciocinar. Então, isso, chegou na prova prática, gente, adote esse raciocínio clínico. Depois a gente teve transtorno de estresse pós-traumático também, né, que é um tema clássico, a gente vem vendo cada vez mais a saúde mental na prova da NANT, tá? Então veio a mesma coisa, diagnóstico, conduta e prevenção, tá? Então, ou seja, qual que era a possibilidade, qual que era o tema, tá? Qual que é a conduta que você vai ter diante desse diagnóstico e qual que é a forma de prevenção. Ou seja, gente, vocês estão entendendo? É um raciocínio, é uma sequência, tá? Então isso é assim, eu acho que a chave da prova prática é isso, tá? Você entender que tem um raciocínio ali, lógico, tem uma história natural da doença, tem um raciocínio clínico, tem um contexto ali que você vai ter que avaliar para você responder as questões sequenciais, tá? E depois caiu uma questão que foi fora, que sempre acontece na prova prática, sempre, tá? Foi uma questão de epidemiologia, tá? Que eu, pelo menos, em prova prática, eu nunca tinha visto essa questão de abordagem da epidemiologia no contexto da prova prática. A gente via muito mais na questão teórica, tá? Mas foi uma questão também que se você colocasse ali, você conseguiria resolver com o nosso conteúdo que a gente traz referente à questão da epidemiologia. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? A prova prática é a prova mais difícil, é uma prova que tira mais ponto do aluno, tá? Mas é uma prova que a gente, com tranquilidade, com estudo, com conhecimento, adotando o raciocínio certo na prova prática, a gente consegue, né, atingir uma pontuação boa para que a gente some com a nossa parte teórica, some com a nossa avaliação curricular e que a gente consiga ser aprovado. E é isso que eu espero de vocês. Tá joia? Fica aqui o meu recado, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.